A Ucrânia acusou a Rússia de ter lançado hoje o maior ataque de drones contra o país desde o início da guerra, que começou em fevereiro de 2022. Segundo o exército ucraniano, foram 728 drones e 13 mísseis. A região próxima da fronteira com a Polônia foi a mais atingida. Segundo Kiev, quase todos os drones foram abatidos, mas alguns dos mísseis hipersônicos causaram danos que não foram especificados. Na última sexta, a Ucrânia já havia afirmado que a Rússia tinha feito o maior bombardeio contra o país desde o início da guerra. Os ataques russos se intensificaram nas últimas semanas, sobrecarregando as defesas aéreas da Ucrânia. E o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, pediu novas sanções contra a Rússia. Segundo Zelensky, o ataque desta madrugada mostrou a necessidade de medidas mais duras e punitivas contra as fontes de renda da Rússia, incluindo o petróleo. Ontem, o presidente norte-americano afirmou que estava considerando apoiar um projeto de lei que vai impor sanções severas à Rússia, incluindo tarifas de 500% sobre países que comprassem petróleo, gás, urânio e outras exportações russas. A Europa também está trabalhando em um novo pacote de sanções contra Moscou. Quem chega para fazer uma análise desse e outros assuntos internacionais é o Lier Ferreira, pesquisador do Núcleo de Estudos dos Países BRICS da Universidade Federal Fluminense. Lier, boa tarde para você, sempre bom recebê-lo aqui no Conexão Record News. De fato, uma possível taxação dos Estados Unidos poderia frear as intenções da Rússia em seguir com tantos ataques contra a Ucrânia? Boa tarde, Jonathan. Boa tarde àqueles que nos acompanham nesse momento aqui pela Record News. Olha, é muito pouco provável, né, que o recrudescimento de tarifas, seja diretas contra a Rússia, seja inclusive contra alguns dos seus principais parceiros comerciais, né, dentre os quais a China ocupa uma posição de absoluto destaque, né, seja eficaz. Por um lado, né, a Rússia já vem digamos que superando com grande desenvoltura as sanções que já foram impostas, né, quer pelos Estados Unidos, quer pelos países da União Europeia, nos últimos anos. Né, já estamos num conflito já bastante prolongado, talvez muito superior às expectativas que tínhamos quando, né, o conflito teve início. Então, assim, por um outro lado, a Rússia dispõe, né, de alguns elementos absolutamente estratégicos, né, como já foi dito na reportagem, petróleo, urânio, dentre outros, mas olhe, por exemplo, o caso brasileiro. Cerca de 60% dos adubos fertilizantes que nós utilizamos, né, no agronegócio nacional vem também da Rússia. Então, assim, esta sobretaxa de 500%, né, sobre países que compram e comercializam produtos russos, ela geraria impactos difusos, né, no conjunto mais amplo do mundo, tendo como um dos seus países atingidos os próprios Estados Unidos. Então, é muito pouco provável, né, que isso venha a acontecer. No entanto, nós estamos assistindo aí a um recrudescimento da guerra, né? Isso era previsível, porque a Rússia quer sentar-se com a Ucrânia, né, nas mesas de negociações, numa situação absolutamente favorável, e as informações de que os Estados Unidos podem voltar a enviar armas e de que países circunvizinhos, né, a Rússia, muito particularmente Finlândia e Lituânia, devem começar a produzir minas antipessoais, só tende a agravar, né, o conflito, porque também fragiliza a segurança interna de Moscou. Então, assim, infelizmente, o cenário não é nada auspicioso, Jonathan. Pois é, outra notícia que chega agora é que o presidente Donald Trump aprovou o envio de novas armas defensivas para a Ucrânia. Durante uma reunião com autoridades do gabinete na Casa Branca, Trump afirmou que não está satisfeito com as ações de Putin e que milhares de pessoas estão morrendo na Ucrânia entre civis e soldados de ambos os lados. O presidente disse, abre aspas, Putin é muito gentil o tempo todo, mas acaba sendo sem sentido, fecha aspas. O líder ucraniano agradeceu o envio do armamento e disse que as entregas são cruciais para salvar vidas e proteger o país. A gente teve um imbróglio, né, Lier, quando os Estados Unidos afirmaram que não iriam mais ajudar a Ucrânia, que o país precisaria, de alguma forma, recompensar, inclusive, toda a ajuda que já havia recebido no mandato anterior de Joe Biden, enfim. E agora a gente vê que, eventualmente, ou
constantemente essa ajuda continua sendo enviada para a Ucrânia, ainda que a Ucrânia possa entender que deveria ser maior, não é? Mas a ajuda dos Estados Unidos continua e ela é fundamental para o país seguir nessa guerra contra a Rússia, não? Elas são absolutamente cruciais, né? Nós sabemos que, pela desproporção de forças, né, militares entre a Rússia e a Ucrânia não teria nenhuma condição de persistir resistindo neste conflito se não fosse o apoio decisivo, né, da OTAN e, muito particularmente, dos Estados Unidos. Então, assim, o tempo todo, né, ao longo do conflito, a gente viu o presidente Zelensky, né, solicitar aos aliados ocidentais, né, o envio de mais armas, o envio de armas cada vez mais sofisticadas, que possam, inclusive, confrontar a Rússia, né, numa dimensão em que a Ucrânia não tem a mínima condição de fazê-lo nesse momento, que é o espaço aéreo, né? A Rússia domina o espaço aéreo ucraniano e utiliza-se, né, dessa prevalência para realizar ataques bastante contundentes, bastante severos ao território ucraniano. Como todo ataque que é feito por terra e por ar, né, são ataques que acabam prejudicando grandemente a população civil. A gente vê algo similar, né, acontecendo no contexto do conflito entre o Hamas e o Israel, e a população civil, Jonathan, é sempre aquela mais atingida. Daí a necessidade de não envio de novas armas, mas o que é fundamental no contexto, né, da presença norte-americana e da importância que os Estados Unidos e o seu presidente Donald Trump têm nesse momento, é que eles intensifiquem os esforços de paz. O que nós precisamos é de um cessar-fogo consistente, coerente com a realidade do campo e que permita salvaguardar as vidas dos soldados russos e ucranianos, mas fundamentalmente, Jonathan, da população civil ucraniana, que é aquela que mais sofre. Exatamente, quem fica no meio de todo esse conflito. Olha, Lituânia e Finlândia devem iniciar a produção de minas terrestres antipessoal no ano que vem. Os dois países que fazem fronteira com a Rússia anunciaram a intenção de abandonar a Convenção de Ottawa, um tratado que proíbe o uso desse tipo de armamento. O objetivo da produção é abastecer os dois países e se proteger contra uma possível ameaça militar russa. Polônia, Letônia e Estônia também estudam abandonar o acordo, citando crescentes preocupações de segurança. Segundo autoridades da Lituânia, assim que a produção das minas for estabelecida, o país também terá condições de fornecer as armas para outras nações, incluindo a Ucrânia. Ou seja, o nível de tensão na região aumenta à medida em que os países precisam encontrar formas de se precaver do que possa acontecer no futuro, né, Lia? Olha, na verdade, Jonathan, para além dessa questão que você coloca, o que está muito claro é que está havendo uma terceirização do conflito. Em que medida? Não há, do ponto de vista objetivo, nenhuma sinalização, né, de que a Rússia estaria planejando qualquer tipo de ação militar contra países do Báltico ou contra outros parceiros, como, por exemplo, outros antigos parceiros, perdão, como a Polônia, né? Tudo isso vem muito motivado pela necessidade que a Europa tem de justificar, diante do seu público interno e das pressões feitas pelos Estados Unidos, né, de um aumento do orçamento militar europeu. Nós acompanhamos aqui mesmo, né, pelo Conexão, que a Europa está comprometida com um aumento para até 5% de gastos do seu PIB com a questão bélico-militar. Então, assim, é claro que países como França, Inglaterra, Alemanha e os próprios Estados Unidos, que fazem parte da Convenção de Ottawa, porque nós sabemos que as minas terrestres, elas geram muitos danos, né? Elas geram danos de mutilação, de morte, é um tipo de armamento que depois que você faz o espalhamento pelo terreno, fica muito difícil, inclusive o próprio país que espalhou as minas, né, consiga de alguma forma saber de fato onde essas minas estão posicionadas, qual de fato seria o mapa, né, de colocação dessas minas. Então, assim, elas são muito agressivas, né, principalmente, inclusive, contra populações civis.
né, que muitas vezes são atingidas pelas mesmas. Como digamos que a Europa, digamos que desenvolvida, né, não quer romper com os tratados e produzir, né, esses equipamentos que são de alta letalidade, nós estamos assistindo, né, a uma terceirização dessa produção. Então, os países do Báltico, Letônia, Estônia e Lituânia, junto com outros países como Polônia e Finlândia, né, acabam sendo pressionados a vir a fazê-los e, claro, dentro desta lógica do medo, né, de uma possível ação expansionista por parte da Rússia, legitimando a saída do tratado, que é de 1997, um tratado já bastante antigo, né, sobre a alegação de que, assim, dessa forma, estariam se protegendo. Eu não acredito. Eu acho que quanto mais os países se armam, né, dentro da lógica do dilema de segurança, maior a insegurança, né, desses mesmos países, porque menores são os espaços que a diplomacia e a política acabam tendo. Infelizmente, esse é o cenário, Jonathan. Infelizmente mesmo. O primeiro-ministro israelense segue nos Estados Unidos, onde se encontra com várias autoridades norte-americanas. Benjamin Netanyahu disse que o encontro com Donald Trump se concentrou em um plano para libertar os 50 reféns que estão há mais de 1 ano e meio em poder dos terroristas do Hamas. Além disso, o premier também destacou que está determinado em eliminar as capacidades militares do grupo terrorista. O enviado especial dos Estados Unidos para o Oriente Médio afirmou que as negociações estão avançando e um acordo pode ser fechado até o final da semana. A proposta inclui um cessar-fogo de 60 dias com a libertação gradual dos reféns. Lia, semana passada a gente falava aqui, não é, quando começaram a surgir os rumores dessas negociações, esse cessar-fogo, que havia ali uma expectativa de que logo esse acordo sairia, mas agora parece que ele está um pouco mais dificultoso do ponto de vista de que os dois lados, de fato, possam bater o martelo. O prazo está sendo modificado, né? Mas a esperança de que saia é importante, principalmente para a população civil que mora em Gaza e que não aguenta mais essa situação também de tantos ataques, enfim. E também do lado dos israelenses que têm ali familiares em poder dos terroristas do Hamas. Pois é, Jonathan, como nós falávamos aqui há algum tempo atrás, né, sempre que a gente tem uma desproporção de forças entre um polo e outro de um conflito, né, o anúncio futuro de um cessar-fogo, ele é antecedido, né, pelo recrudescimento dos ataques naquela parte mais poderosa. Exatamente o cenário que nós estamos vendo acontecer na Ucrânia, que vemos acontecer também aqui no contexto do conflito entre o Hamas e Israel. Nesse caso, Israel, né, apoiado pelos Estados Unidos, tem um poderio bélico militar absolutamente, infinitamente superior, né, ao do Hamas. E, claro, nós temos aí assistido, né, com que os avanços das forças israelenses, inclusive dentro do território da faixa de Gaza, com uma ocupação, né, militar desse território, já praticamente debelou, né, a resistência do Hamas. Hoje, as notícias internacionais que nós temos é fundamentalmente de que o Israel já controla cerca de 60% a 80% do território da faixa de Gaza. Basicamente, a área que ele não controla ainda é supostamente, né, a região onde esses reféns ainda se encontram, quer estejam vivos, como nós esperamos, quer não estejam mais, infelizmente, como muitas notícias também nos fazem refletir. Mas, assim, Israel está numa absoluta vantagem, né? Com a questão do Irã, né, nós deixamos de focar muitas vezes, né, os conflitos na faixa de Gaza. Os demais países árabes também não estão se movimentando, né, no sentido de apoiar os palestinos. A gente já tem notícias, inclusive, de que grupos armados pró-Israel já estão atuando, né, no confronto direto aos líderes reminiscentes e às forças reminiscentes do Hamas. E também temos, Jonathan, a triste notícia de que diversas gangues, né, criminosas estão também, né, aterrorizando a sociedade, né, impactando muito duramente a população civil palestina. Então, assim, mais uma vez, né, todo o nosso trabalho é sempre no sentido de que, né, a diplomacia e, mais uma vez, o papel central que os Estados Unidos têm, não é à toa que essa já é a terceira visita que Netanyahu faz, né, aos Estados Unidos, desde que Donald Trump assumiu a presidência do país pela segunda vez. Então, assim, é fundamental que os Estados Unidos estejam absolutamente comprometidos com esse processo de paz. Agora,
O cessar-fogo depende diretamente dos Estados Unidos, mas um equilíbrio de médio e longo prazo nessa região só virá se nós pudermos, de fato, garantir, para além da existência necessária do Estado de Israel, garantirmos também um Estado palestino nos termos daquilo que foi convencionado pelas Nações Unidas entre 47 e 48. Essa é a solução necessária para a estabilidade na região, a estabilidade com a qual todos nós sonhamos e pela qual todos nós trabalhamos, Jonathan.